Olá, irmãos, bom dia, graça, paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com você nessa manhã. É muito bom estar aqui para a gente poder conversar um pouco, falar um pouquinho sobre as maravilhas, sobre a palavra, sobretudo, né? Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A palavra é sempre oportuna para nos trazer assim aquele refrigério aos nossos corações. Amém? Ainda não podemos nos reunir na igreja, mas através do vídeo, através das orações, através da palavra, através do Espírito de Deus, estaremos sempre juntos. Amém? Não deixe de estar junto com a sua família, né? Seus filhos, esposo, esposa e todos aqueles que estão aí junto com você na sua casa para ouvir a palavra. Se puder, mande esse vídeo, né? Mande essa palavra para aqueles que você conhece, para aqueles que são parentes, estão longe, estão em outras casas, né? Mande para que eles ouçam a palavra e sejam também tocados pela palavra. Amém? Essa semana temos alguns aniversariantes, né? E vou colocar separado num outro vídeo aqui para você ficar sabendo quem são os aniversariantes. Vamos orar também aqui pelas nossas crianças, e é algo que a gente faz sempre, né? Nas nossas celebrações, não podemos deixar de fazer isso. Nossas crianças são uma riqueza muito grande para nós. Amém? Os nossos irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão todos em quarentena nesse momento, né? Quarentena social, né? Isolamento social, e eles são o alvo, né? Seria o alvo aí dessa enfermidade, dessa doença que está andando pelo nosso país agora. Então, orar por eles, todos aqueles que fazem parte do grupo de risco, aqueles com mais de 60 anos, ou aqueles que tiveram e têm alguma doença, né, que estão tratando, aqueles que já fizeram tratamento de algumas enfermidades também, que são colocados aí no grupo de risco. Amém? Mas que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe através dessa palavra a todos que estão aí, né? Vamos orar? Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, para orar por nós agora, orar por essa celebração, que seja um momento de alegria no seu coração. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, pela tua grandeza. Te louvamos, Senhor Deus, porque tu és um Deus de poder. Tu és grande e poderoso. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por essa grande oportunidade, Senhor, de estarmos transmitindo, Senhor, a Tua palavra, a verdade da Tua palavra, Senhor Deus, a tantos irmãos, Pai. Obrigado que ela faça, Senhor Deus, aquilo que ela foi destinada a fazer, que ela ao entrar em nosso coração, Jesus, ela nos deixe mais santo do que somos, mais ainda, Pai, mais do que ontem, e menor e menos do que amanhã. Que o Senhor continue, Senhor Deus, a transformar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, que seja feito, em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor Deus, ela possa tirar de nós os nossos traumas, as nossas ansiedades, os nossos medos, nossas dificuldades, Pai. E que a gente possa crer que nós temos um Deus maravilhoso, poderoso, e que a gente possa te servir, Jesus, da maneira com que o Senhor espera de nós. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler aqui um trechinho da palavra que está no livro de Efésios e logo em seguida 1 Tessalonicenses 1, capítulo 7. Então Efésios capítulo 4, versículo 1 e 1 Tessalonicenses 1, 7. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, Paulo dizendo, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, na vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, 1 Tessalonicenses 1,7. Diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Amém? Que o Senhor abençoe a sua santa e bendita palavra,
que através dela o Senhor possa falar conosco. Nesses dias difíceis, ainda em que nós não estamos podendo sair de casa com toda a liberdade que gostaríamos, né? Ir à igreja e fazer tudo aquilo que é tão normal, né? Estamos sendo bastante obedientes, né, às determinações do Ministério da Saúde. Nesse momento nós precisamos da palavra, porque as redes sociais, a TV, até mesmo o WhatsApp estão encharcados, irmãos, de informações sobre o Covid-19, sobre como se proteger, como proceder, onde não ir, onde ficar e o que fazer. São muitos vídeos falando jogando medo, são o apelo da televisão fazendo um terrorismo na cabeça das pessoas. Eu já disse isso na semana passada e quero afirmar de novo para você. E o que nós precisamos nesse momento não é de mais informações, não é saber de quantos irmãos estão morrendo, não é de saber quais são as dificuldades que o governo está tendo para controlar tudo isso. O que nós, servos do Senhor, agora precisamos é nos unir cada vez mais, ouvindo a palavra, lendo, orando, crendo, tendo comunhão com o Senhor, né? Mandando mensagens uns para os outros. Quem tem feito isso? Você tem feito? Né? Eu tenho visto no nosso grupo irmãos colocando mensagem. Fiquei muito feliz essa semana. Perguntei no grupo nosso: quem está bem? Me diga aí. E muitos irmãos me responderam, né, dizendo que estão bem, graças a Deus, estão firmes. Outros irmãos colocando ali um versículo bíblico, né? Desafiei alguns lá para colocar e alguns já colocaram e eu tenho me alegrado com isso. Isso é pão, irmãos. Isso é alimento para a nossa alma. Isso é o que mais nós precisamos nesse momento. Informações, nós já estamos cheios. Informações sobre o Covid-19, nós já estamos cheios. Todo mundo aqui, até para uma criancinha, se você perguntar, ela sabe que ela tem que lavar muito bem as mãos, fazer o uso do álcool, não sair de casa, né, usar a máscara, tomar cuidado, né, ao espirrar, ao tossir, não é isso? São práticas que nós já sabemos. O que nós precisamos agora é fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma, fortalecermos diante do Senhor, porque é diante dele que nós devemos nos apresentar firmes, em pé, diante de qualquer situação, porque eu sei que o Senhor tem ricas promessas, Ele tem grandes coisas para mim, para você e para a sua família. Diga aí para os seus familiares aí, olha, o Senhor cuida de nós. 1 Pedro, gosto muito desse texto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançando sobre Ele as nossas ansiedades, que Ele tem cuidado de nós. Lançamos sobre Ele todas as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos medos, tudo, lançamos sobre Ele. Ele é quem cuida de nós. Não vá atrás, né, da medicina, não se encha de remédio, né, tome aquilo que é necessário apenas. Né? O restante, pare, ore, leia a palavra, acalme o seu coração, busque ao Senhor, lance sobre Ele as suas enfermidades, lance sobre Ele as suas ansiedades. Amém? Amém. Paulo escreveu, né, esses 2 versículos aqui, e eu acho muito interessante quando ele fala que ele prisioneiro, mas não prisioneiro da mesma forma que ele era do exército de Roma. Ele agora prisioneiro de Cristo pelo amor. Ele quer, é um aprisionamento voluntário, né? Assim como nós. Nós não somos obrigados a ir à igreja, a fazer parte do povo de Deus, né? Nós não somos obrigados a ser do Senhor Jesus, mas nós somos porque Ele é amor, porque Ele nos ama. Então eu quero estar debaixo de alguém que me ama, eu quero estar submisso a alguém que me ama. Não é mesmo? Isso faz muito bem para nós, eu saber que eu tenho um Deus maravilhoso, poderoso, um Deus que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de você. Isso é muito legal. Então Paulo ele se coloca aqui como prisioneiro do Senhor, né? E ele diz aqui, ele traz para nós aqui um conselho muito legal, muito importante para nós, que com certeza agrada o coração de Deus.
É o quê? Que a gente ande de modo digno, na vocação pela qual nós fomos chamados, né? Com toda humildade, né? Com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E da mesma forma, em Tessalonicenses, ele diz que nós devemos ser exemplos para todos, andando humildes, né? De forma humilde, de forma mansa, longânima, mas sendo exemplo, mostrando isso para todos aqueles que estão ao nosso lado. Porque essa é a característica da ovelha. Semana passada falamos, né, da ovelha. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha lá, né? Dá uma olhadinha lá, você vai ver esse vídeo. Eu falei sobre o Salmo 23, algumas características da ovelha. E essa, sem dúvida nenhuma, também é uma das características da ovelha. A ovelha é mansa, ela é humilde, né? Ela é longânima, ela não se ira com facilidade, não é isso? Né? E nós pegamos a ovelha como exemplo para nós. Então, queria começar a falar algumas coisinhas aqui bastante interessantes e importantes para você, né? Não existe hoje no mundo em que nós vivemos uma igreja, nos momentos atuais, em que seja exatamente como o Senhor quer. Nós vemos assim uma certa escassez no sentido de encontrar, de talvez o Senhor encontrar nas igrejas hoje, não estou dizendo na nossa igreja, mas na igreja mundial hoje, na igreja geral hoje do mundo inteiro, né? Pessoas que estejam realmente interessadas em agradar ao Senhor, em fazer tudo aquilo que o Senhor quer, né? Em pessoas que tenham um bom testemunho, pessoas que adorem a Deus com as suas atitudes, com aquilo que você faz no dia a dia. Nós costumamos dizer, né, e eu acho que isso deve ser sempre lembrado, que nós louvamos a Deus não só no domingo de manhã, não, ou no domingo à noite, quando nos reunimos e nós cantamos louvores ao Senhor. Nós adoramos a Deus quando nós praticamos frutos de justiça, quando nós praticamos atitudes que agradam a Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é justo, aquilo que o Senhor se agrada, aquilo que o Senhor gostaria realmente de ver nos seus filhos. Nós, como pais, né, sempre cobramos isso dos nossos filhos. Nenhum pai se agrada ao ver o seu filho fazer coisas erradas. E o nosso Pai Celestial também é assim. Todas as vezes que Ele nos vê fazendo alguma coisa de errado, Ele vai lá e nos corrige. Porque a Bíblia diz que o Senhor ama, o Senhor corrige aquele que Ele ama. Provérbios diz isso. Ele corrige aquele a quem ama, né? E nós também corrigimos os nossos filhos, porque não queremos vê-lo fazer coisas erradas, não queremos vê-lo sofrer, né, com aquelas coisas que não nos agradam, não é isso? Então, nós como cristãos, né, precisamos agradar a Deus com tudo aquilo que lemos, com tudo aquilo que aprendemos, com as nossas atitudes, né? Precisamos dar exemplo, né? É um bom legado que nós vamos deixar para aqueles que estão ao nosso lado. Quanto aos não cristãos, né, a gente tem visto aí pelas redes sociais, a gente tem visto aí pela TV e outros meios de comunicação, a maneira com que aqueles que não são cristãos estão procedendo com relação ao nome de Deus, escarnecendo o nome de Deus, ridicularizando o nome de Deus. Basta você olhar aí nas últimas edições aí do Carnaval, coisas terríveis aconteceram, né? Homossexuais se beijando, né? Ali com uma figura de Jesus pregado na cruz, né? Destruindo objetos que as igrejas, cada um dentro da sua crença, diz ser sagrado para si, adora aquilo, gosta daquilo. As nossas crianças, né? As nossas crianças que o Senhor preza tanto por elas, né? Sendo levadas a acariciar pessoas nuas, como aconteceu aqui em São Paulo há uns meses atrás.
As crianças do Senhor Jesus, ele diz que de tais é o reino dos céus. As criancinhas. Deixar vir a mim as criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. O Senhor Jesus, ele nos diz, ele nos orienta para que a gente seja como criança para entrar no céu. As crianças são sagradas para o Senhor, né? E o Senhor não quer que nenhum mal aconteça, né? Ai de nós, irmãos, ai de quem vier o escândalo, né? E nós, como cristãos, devemos ser assim, como está escrito aqui, de maneira que fostes exemplos uns para os outros. Exemplos. De maneira nenhuma a igreja vai praticar essas coisas, o escárnio, a ação contra as crianças, contra os idosos, contra os irmãos. De maneira nenhuma. A igreja, a nossa vida está aqui para ser exemplo, para demonstrar o amor de Deus. A partir do momento que nós nos convertemos, né, Ezequiel 36, do 25 ao 27, ele diz algo bastante interessante. A partir do momento em que nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito de Deus para morar no nosso coração. Tínhamos um coração duro, um coração de pedra. O Senhor retira esse coração de nós e dá para nós um coração de carne, um coração sensível. Tudo isso é espiritual, irmãos. Isso é espiritual. Isso é pela fé. O Senhor tira de nós aquele coração duro, aquele coração mau, aquele coração que estava proposto a fazer o mal para as pessoas, e Ele coloca dentro de nós um coração que ama, um coração que está sujeito a aprender coisas novas, a mudar as suas atitudes. E é nesse coração que o Espírito de Deus vem habitar. E ainda Ele diz que Ele coloca dentro de nós o temor, a Sua palavra, para habitar em nós. E é a partir dessa ação do Espírito em nós, em que nós começamos a fazer coisas boas. Fora isso, nós somos iguais aos outros, que fazem mal. Romanos capítulo 3, leia depois que você vai ver a característica principal do homem, como o homem é mau, como o homem é ruim, o homem sem Deus, o homem que não conhece a Deus, o homem que não teve ainda o seu coração trocado e não teve ainda a porção do Espírito de Deus, que é o próprio Deus colocado dentro de nós. E é a partir desse momento que nós começamos a fazer coisas boas, coisas que agradam a Deus, motivados pelo Espírito e não mais motivados pela nossa condição carnal, né? Pela nossa condição humana, né? Amém? A Bíblia diz, né? Ela usa alguns termos muito interessantes para ela se referir a nós cristãos, né? Da maneira como Deus nos vê. É muito interessante a gente ver algumas coisinhas aqui. Esse é o prisma, é o olhar, é a maneira como Deus olha para nós. Você já deve ter lido várias vezes na sua Bíblia que o Senhor ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. Isso? Sal da terra é aquele que dá sabor à comida, é aquele que faz aquele tempero que faz a diferença no seu prato. E também ele tem uma característica importante, né? Ele nos faz ter sede, e aí eu bebo água. Espiritualmente, o sal é quem me faz eu ter, né, a vontade de buscar a Deus, que é a água viva, né? Apocalipse diz que rios de água viva fluirão sobre a minha vida. Então, o sal, ele é diferente, ele traz um tempero, um gosto diferente na minha vida, ele me faz ser diferente daqueles, né, que não tem o sal, esse mesmo sal que o Senhor Jesus coloca em nossa vida, né? O Senhor Jesus, ele tempera a nossa vida com esse sal e nos deixa diferente, né? Talvez, vou dizer aqui que é o paladar aprovado pelo Senhor Jesus. Esse sal que Ele coloca, que é a motivação pela Tua palavra, é o que faz o paladar do Senhor ser atraente com relação a nós. Amém? Ele fala também aqui sobre a luz do mundo, né? A luz do mundo. A luz deve brilhar, ela deve dissipar as trevas. Se nós, como luz,
não estamos dissipando trevas, se a nossa luz está muito fraquinha, está apagando, né? Se ela não brilha, tem alguma coisa de errado conosco. Mas a luz do Senhor, a luz da nossa conversão com o Senhor, da nossa vida entregue no altar do Senhor, ela dissipa as trevas, ela brilha, ela traz luz, claridade para todo o ambiente, né? Inclusive para nossas trevas interiores, tudo aquilo que era mal, o Senhor vai dissipando, vai tirando tudo aquilo que está no nosso coração. Traz transparência na nossa vida, né? Traz transparência, ela afugenta de nós velhos costumes como a mentira, ira e outras coisas mais, né? Ela traz uma maneira diferente para a gente viver, mostra quem realmente nós somos. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1 que Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo, e nós, como sendo filhos dele, nós também somos luz. Em nome de Jesus, seja luz onde você está, na sua casa, seja luz no seu trabalho, na escola, em todo lugar, seja sal, né? Seja sal, porque se nós não formos luz, a luz vai se apagar. Se nós não formos sal, ele vai ser jogado ao chão e ser pisado aos homens. De nada servirá em prol do reino de Deus. O Senhor Jesus também nos chama de bons soldados nessa batalha, nessa guerra. Bons soldados de Cristo, filhos da luz. Ele nos chama também, como diz Pedro lá na sua carta, ele diz assim que nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, embaixadores de Cristo. João diz que nós somos amigos de Deus, nós não somos mais servos de Deus. Olha só que legal, nós somos santos. Santo quer dizer separado do pecado. Santo não é aquele que fica na prateleira ou aquele que deve ser adorado. Santo é aquele que está apartado do mal, do pecado, desculpa. Então nós que somos santos, né? Somos santificados pela palavra do Senhor. É assim que o Senhor nos vê, é assim que Ele nos chama. Olha só, o nosso nível, né? O nosso status subiu de pecadores que éramos, né? De pecadores condenados à ira, à morte eterna. Hoje nós somos elevados a sermos ainda pecadores, mas salvos pela graça. Salvos pela graça. Né? O sangue de Jesus também, ele nos purifica de todo o pecado, de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que vamos fazer. Ele nos coloca em paz com Deus. Olha só que maravilha! Ele nos coloca em paz com Deus, nos coloca em harmonia com o Senhor. Fomos reconciliados com Deus, né? Aquilo que perdemos lá atrás, o Senhor Jesus, ele nos restitui, né? Através do seu sangue que foi derramado na cruz. Hoje temos paz com Deus através do sangue derramado do seu Filho Jesus. Olha só como é que Deus nos vê. Ele não nos vê mais como pecadores, condenados à ira, né? Condenados àquela condenação eterna, né? Que éramos antes de conhecer ao Senhor Jesus. Hoje, simplesmente pela graça, simplesmente pelo derramar do sangue do seu Filho, pelo pagamento que Ele fez na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, hoje nós temos paz com Deus. E o Senhor, Ele nos dá algumas dicas aqui, né? Em troca disso, quer dizer, o Senhor, Ele não faz barganha conosco, mas Ele gostaria muito que nós nos comportássemos como filhos obedientes, né? E como filhos obedientes, nós gostaríamos de ser exemplo a Ele, segundo essa orientação do apóstolo Paulo, né? Que eu acabei de ler, né? Aqui logo de início, né? Para que a gente seja aqui humildes, né? Sermos aqui longânimos, com humildade, com mansidão, suportando, né? Essa questão de suportar não eu suporto o meu irmão, meu querido, porque a Bíblia pede para que eu suporte ele, para que eu aguente ele. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Suportar uns aos outros é você dar suporte para o seu irmão, para que ele seja feliz. Ele está fraquejando em alguma coisa, você vai lá suportá-lo, você vai lá ajudar ele a superar aquela dificuldade.
o outro irmão tem uma dificuldade diferente. Você vai lá e suporta aquele irmão. Você dá suporte, você dá ajuda a ele para que ele supere aquela dificuldade que ele passa e que muitas vezes pode ser ali a dificuldade que ele tem de continuar a caminhar conosco nessa caminhada como cristãos. Tá vendo como que é muito importante a gente entender a palavra, saber o que Deus quer de nós, né? E que a gente seja exemplo, né? Isso mostra o grau de importância que nós temos no reino de Deus, né? Nós não somos mais pecadores, vistos como os pecadores destinados à morte, como éramos, né? Mas nós devemos fazer a diferença na nossa sociedade, aonde nós estamos, né? Olha só, essas prerrogativas e características que Deus tem colocado em nós, ela nos assemelha muito a Cristo, né? Porque era tudo isso o que Cristo fazia nas suas andanças, não é isso? Olha, Cristo, ele andou por esse mundo, andou com prostitutas, com ladrões, com cobradores de impostos, né? Com homens da lei, e também andou com homens religiosos da época, sacerdotes, né? Os homens que eram tradutores da lei, saduceus e aquela turma toda, né? Todos aqueles clãs que existiam naquela época. Todos eles pecadores, todos eles cheios de problemas. Jesus, ele não se misturou a nenhum deles. Jesus foi exemplo para todos eles. Jesus não se contaminou com o pecado de cada um deles, mas Jesus transformou a vida de muitos, de muitos. A gente talvez não conseguiria agora nesse momento te dar alguns exemplos, mas Zaqueu, né? A prostituta, né? A mulher que ia ser apedrejada, tantos outros, né? Nicodemos, que foi ter com Jesus, que era um homem da lei, que defendia a lei, foi ter com Jesus e com muita certeza aquele homem saiu de lá daquela conversa transformado, podendo enxergar o reino de Deus de uma maneira diferente, né? Jesus, ele mostra assim algumas características que são muito próprias, né, do cristianismo, do cristão, né? Sermos piedosos, de boa conduta, sermos justos, sermos honestos, são exemplos que ele quer que a gente mostre, que a gente tenha, né, diante dos outros, trazendo sempre a admiração e a perplexidade para a sociedade. Devemos mostrar para a nossa sociedade quem nós somos, deixá-los perplexos, né? Deixá-los assim de boca aberta em saber que nós somos diferentes, que em nós existe algo diferente, algo a mais, que sobrenatural, que não é nosso, mas vem do Senhor. Sal da terra, luz do mundo, isso nós não podemos perder de maneira nenhuma. Ser sal, essas características tão importantes, né? O interessante é que o apóstolo Pedro, ele nos diz aqui na sua carta, né? A primeira carta de Pedro, versículo 24 e 25, a respeito das pessoas que ainda não entenderam o que é a vida com Cristo, né? Ele diz aqui que as pessoas que ainda não reconhecem ao Deus eterno, ao único e suficiente Salvador, ao Cristo de Deus, o apóstolo diz que é muito importante a gente conhecer essas características transitórias da natureza humana, né? Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida ela é passageira, a nossa vida ela é muito curta, ela é como a erva, a sua beleza física dura muito pouco, né? E são como as flores do campo, que mostram a sua beleza por alguns dias, depois elas vêm murchando e caem. Com relação à nossa vida, né? A nossa vida com relação à vida eterna, ela é assim, ela é como um sopro, né? Muito pequeno, muito rápido, e nós precisamos de nos aliançar com Deus. Veja só o que Pedro diz na sua primeira carta: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Ela seca-se a erva, cai a flor. Mas a palavra de Deus, aquilo que é a nossa glória, mas a palavra de Deus, porém, permanece eternamente.
Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. É por essa palavra que nos foi evangelizada. É através dessa palavra que nos leva ao entendimento de que nós, sem Deus, não somos nada. E de que nós precisamos de Deus para viver uma vida, eterna, uma vida sem sofrimento, uma vida gloriosa com o Senhor. Isso não quer dizer, que a nossa vida será como nos programas de TV, todo mundo de branco, sentadinho ali numa nuvem, sem fazer nada. Não, não é nada disso. A nossa vida vai ser muito agitada. Jesus diz lá em Apocalipse que nós vamos governar esse mundo, nós vamos com Ele governar com vara de ferro. Quer dizer, irmãos, tem muito trabalho, é muita coisa que nós vamos fazer ainda junto com o Senhor na sua eternidade. Então é importante que todas as pessoas, aqueles amados, queridos que estão aí ao seu lado, que ainda não tiveram aí a oportunidade de se aliançar ao Senhor Jesus e de tomar essa decisão importante, que eles tomem. Que eles tomem essa decisão importante. Eu gosto muito do Salmo de número 1, que diz assim, que feliz é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Eu vou ler aqui para a gente ver como é lindo. Olha. Salmo de número 1 diz aqui: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos escarnecedores ou dos pecadores, e nem se assenta à roda dos zombadores. Essa aqui é a versão NVI, você pode ver aí na sua Bíblia. Aí diz assim, no versículo 2, ao contrário, ele tem o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei, ele medita de dia e de noite. Ele lê, ele medita, ele busca maravilhas, as verdades para a sua vida, de dia, de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo o que ele faz prosperará. Tudo o que ele faz prosperará, porque ele está debaixo da orientação da mão do Senhor. Amém? Amém. Então o nosso intuito, irmãos, é com essa verdade que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, de nós sermos humildes, mansos, de nós sermos longânimos, suportando-vos uns aos outros, de nós sermos exemplo, que a gente seja exemplo também para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Para que a gente seja exemplo de conduta para aqueles todos que estão ao nosso lado, principalmente para os da casa, que talvez eles serão a única Bíblia, eles serão tudo o que eles poderão ver. Eu gosto muito do versículo lá de Hebreus, que diz assim que nós devemos ter a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é através desses exemplos, é através da nossa conduta, e que os ímpios, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, aqueles que hão de se converter, eles vão ver Deus na nossa vida. Eles vão ver Deus. Não é que eles vão ver Deus fisicamente, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eles vão ver Deus na nossa vida, se manifestando através do nosso louvor, das nossas atitudes, daquilo que fazemos. Olha só como é importante, como é legal essa responsabilidade que o Senhor Jesus colocou sobre nós. O pecado da omissão, é um pecado muito grave. Inclusive eu queria falar sobre isso rapidinho com você. Se nós não estamos conseguindo cumprir essas orientações que o apóstolo Paulo está propondo para nós, ele está nos ensinando, duas coisas podem estar acontecendo conosco. Uma, o pecado da omissão, muito grave, de nós sabermos aquilo que é para fazer e não praticamos porque somos omissos. A outra coisa é não estarmos prezando pela nossa conversão. A nossa conversão está sendo levada de qualquer jeito. Isso quer dizer que nós estamos prezando mais pela satisfação da carne, até mesmo pela umbigologia,
Eu já falei isso um dia na igreja. A umbigologia é o ato de nós olharmos para o nosso umbigo, né? E buscar os nossos próprios desejos, a nossa satisfação, e não daqueles que estão ao nosso lado. Essas duas coisas bastante importantes, eu gostaria de falar com você agora nesse momento, para que a gente possa corrigir isso na nossa vida. O que nos impede de cumprir a orientação que o apóstolo Paulo está nos dando nessa manhã? Se uma delas é a questão do pecado da omissão, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender diante do Senhor, pedir perdão nas nossas orações e buscar nele a condição para que a gente possa falar, condição para que a gente possa viver, condição para que a gente possa mostrar quem somos, aquilo que nós temos aprendido através da palavra. Realmente cumprir aquilo que é importante para nós, aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Não sermos omissos de maneira nenhuma, porque através das nossas atitudes, através da nossa boca, pessoas possam ser salvas. E salvas do quê? Né? Salvas do fogo eterno, salvas da ira, né? Vindoura que um dia virá sobre todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Eu, particularmente, não quero ver nenhum dos meus queridos, daqueles que eu conheço, daqueles que eu tenho relacionamentos, né? Passar por essa situação tão complicada que será, né, a condenação eterna. A outra coisa que o apóstolo aqui nos coloca para nós seria a certificação da nossa fé. A certificação da nossa fé, ela é muito importante, porque nós vamos olhar para dentro de nós e vamos medir o quanto nós somos realmente convertidos no Senhor. Onde é que estão os valores? Onde é que estão o nosso prazer? O nosso prazer está no mundo, nas coisas que o mundo tem colocado para nós, aquilo que a sociedade, a TV, as redes sociais, né, as amizades têm colocado para nós? Ou a nossa satisfação está na lei do Senhor, como eu acabei de ler? Algumas coisas servem como termômetro para que a gente possa medir isso. Eu tenho prazer em ir na igreja, em estar com os meus irmãos, em estar com o corpo de Cristo. Eu tenho prazer em ler a palavra, em aprender a conhecer melhor o meu Pai através da palavra. Eu tenho prazer em oração, em interceder por aqueles que estão enfermos, que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam, que estão desempregados, aqueles que estão passando por lutas e tribulações. Ou eu não tenho? Se eu penso só em mim, eu estou sendo um umbigólatra. Se eu penso nos irmãos, eu me converti. Então, eu preciso reavaliar a minha conversão. O porquê que eu não estou cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo tem nos ensinado. É um momento de reflexão, é um momento de olharmos para nós e vermos. Simplesmente é pela omissão ou porque eu ainda não me converti a ponto de ter isso aflorado no meu coração? Veja bem, gaste esse tempo nessa manhã, nesse momento, um momento de oração que você com certeza terá no final desta ministração, e pergunte ao Senhor: Senhor, eu quero mudar. Senhor, o que acontece comigo? Se é que você não esteja praticando tudo isso. Eu gostaria muito que você pudesse refletir nessa manhã de que maneira você está vivendo, de que maneira você está mostrando para as pessoas que estão ao seu lado. Você é sal, você é luz, você é um soldado de Cristo, ou você é omisso, ou você ainda não se converteu. Não há mais tempo para a gente postergar essas decisões. O fim dos tempos estão chegando e nós precisamos daqui para frente nos fortalecer no Senhor. Nos fortalecer no Senhor. É sempre uma grande oportunidade de nos preparar para esse fortalecimento.
Dias difíceis virão e só vão suportar as dificuldades que virão pela frente aqueles que estiverem fortalecidos, aqueles que estarão com a sua vida em ordem diante do Senhor. Por isso, meu querido, minha querida, minha família amada que está aí nos assistindo, eu gostaria muito que você ouvisse com carinho, que você pudesse refletir nessas verdades tão importantes, né? Tão importantes que foi falado hoje aqui. A nossa vida está em jogo, a nossa salvação, ela está para ser avaliada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma boa semana. Vamos orar agora, vamos orar por todos esses irmãos que estão passando por momentos difíceis, essas famílias que foram afetadas pelo Covid-19. Quantas famílias estão abaladas hoje, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. E nós vamos orar por todos esses países que foram afetados, pelo nosso país, que também está sendo afetado, para que essa praga não chegue à nossa tenda, que não chegue à nossa casa, que mal algum chegue até nós, que nós possamos estar debaixo das asas do Senhor, como eu disse na semana passada. Que o Senhor nos abençoe os nossos jovens, os nossos irmãos aniversariantes, os nossos irmãos que fazem mais um ano de vida essa semana, os irmãos que estão passando por tratamentos, todos aqueles que nós temos costume de orar por eles, né? E nós oramos com tanto prazer, com tanta boa vontade. Feche seus olhos e vamos orar. Que o Senhor te abençoe. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, por esse culto que estamos te prestando. Que o Senhor seja louvado, adorado nos nossos corações, Pai. Que cada um de nós, Pai, que estamos ouvindo a Tua palavra, nós possamos Te adorar mais e mais. Que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, Pai, abençoe a todas essas famílias do mundo, Pai, que foram afetadas por essa enfermidade, o Covid-19, Pai. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor nos dê, Senhor, proteção a nós, todos a nós que somos Seus filhos, Seus servos, nós que clamamos pelo Teu nome. Que essa enfermidade fique longe de nós, que ela não chegue até nós. Oramos também, Senhor, pelos aniversariantes, pelos nossos irmãos, pelos idosos, por todos aqueles que fazem parte do grupo de risco, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, enfim, por todas as famílias, Pai, da nossa igreja, dos nossos grupos de relacionamento, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que a Sua palavra, Senhor, nos faça refletir nessa semana, Pai. De que maneira estamos sendo exemplo, de que maneira nós estamos sendo aquilo que o Senhor espera de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor esteja contigo, meu querido irmão, minha querida família. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo, uma boa semana e vamos nos falando através das redes sociais. Se você gostou dessa mensagem, mande para aqueles que você ama, aqueles que precisam ouvir. Tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Nós precisamos nos fortalecer nesse momento difíceis que virão ainda pela frente. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amém. Grande beijo.